A lição de número 12, a qual é, é no dia 23 de março de 2025, mas por conta do nosso fechamento, primeiro trimestre na nossa sede, nós acabamos adiando essa lição. A lição de número 12, ela acredito que alguns irmãos não trouxeram a sua revista, mas ela tem como título: A Igreja tem uma natureza organizacional. Essa lição, meus irmãos, eu acredito possa ser que alguém se lembre. em um, Nós tivemos uma aula parecida com essa no dia 11 de fevereiro de 2024. Já tem um ano e pouco, não é isso? Na qual a lição de número 6, comentado pelo pastor Osiel, nós também tratamos sobre esse mesmo conteúdo. O título da lição era A Igreja, Organismo e Organização. Hoje nós vamos dar mais ênfase à organização, tá? É, Na lição a qual foi dada em 2024, o texto foi em Atos capítulo 6, verso 3, onde dizia assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Esse foi o texto áureo da lição de 2024, onde tratava sobre igreja, organismo e organização. O que é que essa lição ela vai tratar? Basicamente, meus irmãos, o que ela vai tratar é o que é a igreja, né? Muitas das vezes nós acabamos de uma certa forma olhando a igreja tão somente como uma organização ou como um grupo, né? Onde tem normas, onde tem crenças, mas também tem aqueles, né, a qual eu costumo dizer que são os espirituais demais, os super crentes, acreditam que a igreja é tão somente um órgão espiritual. Para que os irmãos entendam, acredito que os irmãos já tenham, em uma certa ocasião, visto alguém que diz: não, a igreja, ela é de Deus. Ótimo, glória a Deus, ela é de Deus, né? É uma instituição divina, ótimo, é uma instituição divina. Está nas mãos de Deus, né? Ela não precisa de líder. Não, não é bem assim, né? É verdade que a igreja, né, como organismo vivo, como um membro ou como um corpo, como o apóstolo Paulo vai fazer menção isso lá em 1 Coríntios, né, ele chama a igreja de corpo, né? Ela é um órgão vivo, né? É um grupo, né, é, é uma, como posso dizer, eu usar a expressão, é uma organização divina. Isso, a igreja, ela é uma organização divina. Por quê? Por que que ela é divina, né? Porque nosso Deus é aquele a qual cria a igreja, né? É criação dele, é uma criação divina. Mas também ela tem a sua natureza organizacional, né? Ou seja, ela tem a sua organização, né? Ela também tem a sua organização. E na lição de número 12, né, que já é a nossa, não é a de 2024, só pontuei aqui só para os irmãos lembrar que já foi tratada, né? Pode ser que alguém não lembre. Isso é a importância, isso é para você ver a importância e a preocupação que o nosso ministério tem de nós tratarmos e de nós sabermos e estudarmos acerca disso. A lição de número 12, a qual nós vamos tratar hoje, ela tem um texto áureo em Tito, capítulo 1, verso de número 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Na lição de 2024, a leitura em Atos capítulo 6, verso 3, é basicamente a mesma coisa, não é isso? Aqui vai falar sobre estabelecer presbítero, a criação de presbíteros. Aqui, já em Atos capítulo 6, ele vai dizer que separasse homens, né, de sabedoria, aos quais constituísse sobre estes importantes negócios, né? Ou seja, a nossa verdade prática vai dizer: a igreja ela é um organismo vivo de natureza espiritual, né? Ela é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo
ela é uma organização. Quando nós tratamos sobre essas duas, posso assim dizer, usar essa expressão, essas duas naturezas, ela como organismo vivo e como uma organização, é o que eu já pontuei aqui, né? Há entre alguns irmãos e há em alguns irmãos esse problema de conciliar essas coisas, né? Há aquele que entende a igreja tão somente como um organismo espiritual, né? É espiritual. Às vezes deixa de resolver alguns problemas e não, está nas mãos de Deus. Não, não é sempre assim que se resolve, né? Algumas coisas, a qual você pode ver aí em Tito, no capítulo 1, verso 5, o que é que ele vai dizer, o apóstolo Paulo para Tito, né? Ele diz, ó, te deixei em Creta para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, não é isso? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para Tito que é necessário que ele organize, que ele coloque algumas coisas em ordem naquela igreja, né? E nós vamos ver aí na leitura, ou seja, no livro, na epístola de Tito, que ali havia alguns problemas naquela igreja, né? Havia irmãos judaizantes, que eram aqueles que levavam ensinamentos judaicos para a igreja. Ou seja, e vários outros problemas havia na igreja de Creta, ao ponto do apóstolo Paulo sentir a necessidade de escrever a ela, né? E que falando que colocasse as coisas em ordem, né? Isso dá ênfase ao que? A importância de líderes na igreja, que é o que nós estamos aqui pontuando. Há aqueles que acreditam que a igreja ela é tão somente um organismo espiritual, de natureza espiritual, a ponto de achar que ela não necessita de quê? De líderes, né? De uma organização, né? De pessoas que estão à frente daquele trabalho para organizar, não é isso? Há aqueles também que acreditam que é tão somente uma organização espiritual e não precisa disso. Mas tem aqueles que levam em conta tão somente que a igreja é uma organização. É aquele que, vou usar essa expressão que os irmãos vão entender melhor, é aquele que deixa de ser espiritual, né? É aquele que não dá tanta importância à igreja, entendendo que ela é o quê? Que ela é o corpo de Cristo, né? Que ela é a noiva do Senhor Jesus. E eu queria dar ênfase a isso, por quê? Porque é algo preocupante. Porque nós vemos, meus irmãos, pessoas denigrindo, né, a igreja, nós vemos pessoas não dando tanta, posso assim dizer, reverência à igreja, né, reverência no sentido de cuidado, de importância, a qual ela merece. Por quê? Porque além dela ser uma organização, né, ela também é um organismo de natureza espiritual, né? Por mais que você olhe para a congregação do Glicério e veja como uma simples congregação ou um grupo pequeno de membros, né, que fazem parte do corpo de Cristo, você tem que entender e olhar para ela entendendo que ela faz parte do corpo de Cristo, que ela é a noiva do Cordeiro, né? Isso é coisas que ao longo do tempo, né, por pessoas dar tanta ênfase à igreja como organização e elas acabam esquecendo isso. Você já viu uma pessoa que é basicamente isso, mais ou menos, né? Que ela tem a igreja tão somente como uma organização, não tem reverência, né? Não dá aquela é mais ou menos a pessoa que tem um cargo, né? Não, é só uma organização, é só um grupo religioso. Não, mas não é assim, né? Aqui há um povo, né, que faz parte do quê? Do corpo de Cristo. Essa é a noiva do Cordeiro. Eu já tinha colocado isso em uma outra lição de uma coisa que eu aprendi, né? Aprendi isso ouvindo um bispo falando uma certa vez, né? Um teólogo. Já faleceu, era um bispo da Igreja Católica, mas ele falou uma coisa que eu guardei aqui, né? Ele falou que aprendeu a amar a igreja, mesmo ela sendo cheia de falhas, mesmo ela sendo cheia de erros, né? Porque aí nós entendemos que a igreja ela é constituída de pessoas que não são perfeitas, né?
pessoas que são falhas, mas mesmo assim eu amo a igreja. E ele falava isso e dizia, olha, por que que eu amo a igreja? Porque eu aprendo a amar a igreja, né? Mesmo olhando para ela e vendo muitos defeitos, muitas falhas. Por quê? Porque Cristo, sendo perfeito, ele amou a igreja a ponto de morrer por ela. Por que você, cheio de falhas, cheio de pecados, você não pode amar a igreja, né? Você já parou para pensar sobre isso? Você tem erros, falhas, cheio de pecados, né? Cheia de defeitos. Aí você olha para a igreja, não ama a igreja. Eu? Não, eu não amo a igreja, a congregação do Glicério, porque lá tem isso e tem aquilo. Mas você já olhou para você? Pega um espelho muito cedo da manhã e olha, te olha, né? Se olha aí. E por que você não pode amar a igreja, né? Isso leva a pessoas, essa forma de pensar, ela de uma certa forma contamina pessoas e grupos, a ponto delas rejeitar a igreja, rejeitar esse privilégio a qual nós temos de quê? De congregar, de nos reunir, não é isso? Você já viu uma pessoa que diz, não, eu não preciso congregar, porque eu sou igreja, né? Eu não preciso ir para o culto. Não, você não é igreja. Você é apenas um membro, né? Corta a tua mão para ver. Com poucos dias, o que é que faz? O que é que acontece? Né? Ela apodrece, não é isso? E ela acaba o quê? Né? Apodrecendo. A mesma forma é eu e você, fora da igreja. Você não é igreja, né? Igreja somos nós, né? O apóstolo Paulo ele vai fazer, e eu tratei isso em 2024 nessa lição, a qual a gente tratou sobre a igreja, o que é a igreja, né? O papel da igreja. Eu falei sobre, fiz até uma comparação. Quando você vê, é, quando você está com uma coisa bem simples, as mulheres que são mais detalhistas, né? Quando um canto de unha, né? Ela vai na manicure, fica aquele canto de unha que começa a machucar, né? O que é que ela faz? A primeira coisa que ela vai é procurar um especialista para cuidar daquilo, não é isso? Né? Isso, quando nós olhamos para o membro, no sentido de igreja, você vai ver como é importante, né, nós entendermos isso. Porque nós só somos igreja quando nós estamos o que unido ao corpo. E automaticamente, quando aquele membro ele está sofrendo, né, ou está passando por algum momento, automaticamente o nosso corpo ele faz o que? Ele vai cuidar do membro, né? Isso é algo que nós deveríamos praticar bastante, né? Porque quando eu até comentei isso não é fugindo da lição, mas é pertinente a lição. Quando muitas das vezes nós só nos deparamos e sentimos falta de alguém, né, de um irmão, quando está com 3 meses que ele não vem para a igreja, né? Quando ele está com 4 meses que ele não vem na igreja, aí, irmão, tu se lembra de fulano? Cadê fulano? O que é que aconteceu? Né? Isso não é ser igreja, né? Automaticamente, quando o corpo ele tem que sentir falta, o que é que está acontecendo? O que é que houve? Né? O que é que eu posso fazer? Como eu falei, quando você está com canto de unha, você não deixa ali até. Não. Primeira coisa que você faz, quando está incomodando, quando você vê que está doendo, quando ele está, né, você já vai cuidar. Como qualquer um dedo, né? Ah, eu estou com um machucadinho no dedo, o que é que você vai fazer? Você corta ele, joga fora, é isso? Não, né? Você vai cuidar. Da mesma forma é um membro, né? Um membro do corpo, né? Não estou dizendo um membro fora do corpo, né? Como tem alguns aí. Hoje há membros que estão fora do corpo. Isso não é igreja. Igreja é quando você é o quê? Quando você está unido ao corpo, né? A qual é a igreja do Senhor Jesus. Está mais ou menos entendido aí, meus irmãos? O que é a igreja como natureza organizacional e natureza com natureza espiritual? Se não tiver, depois nós conversamos melhores aí. Na próxima aula, se vocês tiverem alguma pergunta, até porque hoje fica difícil da gente, né, dar liberdade para os irmãos fazerem alguma pergunta. Nós vamos aqui para a nossa introdução. Eu já dei alguma pontuação aí do que nós iríamos tratar, mas a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual, nós já falamos de Cristo, e
e um organismo vivo, com as suas reuniões em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja, né? Nós temos aqui alguns pontos na nossa lição. O primeiro tópico vai falar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. O segundo tópico vai falar sobre a institucionalidade bíblica da igreja, ou seja, isso é para você entender. O segundo tópico vai tratar que a igreja ela é uma instituição, né? Ou seja, que tem bases bíblicas, né? Ou seja, a Assembleia de Deus, ou seja, a congregação do glicério, ela tem essa forma a qual nós conhecemos, onde nós temos aí um corpo de obreiro, nós temos departamentos, né? Mas basicamente ela tem ou seja, uma base bíblica, né? Como eu já falei, esse negócio de eu sou igreja, mas eu não congrego, isso não é igreja, isso não é ser igreja, né? Isso aí é algo bem preocupante, né? Hoje em dia, né? Porque há pessoas, não, eu não gosto de me privar, né? Num grupo a qual tem normas, mas você já pensou que às vezes você não quer congregar porque, né? Porque aqui tem algumas normas, porque é uma instituição a qual segue normas. Mas você já parou para pensar que lá no seu trabalho você aceita tudo caladinho, né? Mas quando você chega na igreja, você bate no peito e diz, não, eu não preciso de pastor. Mas lá no teu trabalho, quando o patrão ele dá um grito, né, fica pianinho, como a gente diz, né? Lá você sabe respeitar o seu gerente, o subgerente, o seu patrão, não é isso? Você respeita tudo, ou seja, mas quando chega na igreja, a gente vê essa dificuldade, né? A gente vê que isso, de uma certa forma, né, essa coisa aí, você já viu um crente que na igreja, lá fora, ou seja, no trabalho, ele é um crente que ele não aceita ser repreendido de forma alguma. Você já viu um crente no trabalho que ele é causador de contenda, o patrão chega, ele não sabe obedecer, ele nunca ouve o patrão, sabe? Esse tipo. Mas você pode ver, meu irmão, se ele é no trabalho desse jeito, na igreja ele é pior, né? Já viu aquele dizer, né, que né, a educação a gente traz de casa, né? Quando você vê crente assim no trabalho, né, você vai ver, ele é um crente que ele não aceita repreensão do pastor, ele não aceita a liderança, né? E isso você vai ver. Por isso a importância de nós entendermos a importância de nós entendermos a preocupação a qual o apóstolo Paulo está falando com Tito, né? Olha, coloca a casa em ordem, né? Separa presbíteros, homens, né? Que não tenham do que, né, ser condenado ou ser acusado. Isso é a mesma coisa que ele vai falar lá em Atos capítulo 6, verso de número 3. Ou seja, de uma certa forma, se nós aprendermos a, a conviver, né, na igreja como organismo, né, como organização, você vai sair muito bem lá fora, sabia? Quando você aprende a ouvir o seu pastor, quando você sabe ouvir as pessoas que têm, de uma certa forma, conhecimento, né, pessoas mais velhas que têm alguma coisa a transmitir. Quando você, de uma certa forma, se torna um crente assim, lá fora, você também se dá muito bem. Mas quando você é uma pessoa que, não, eu não aceito isso, né? Eu não ouço o irmão, né? Só se Deus descer. Às vezes, se Deus descer, ele ainda não ouve. Aí, agora imagine, lá no trabalho, ele é até pior. Ele é até pior. E isso é algo importante que nós aprendemos, por quê? Porque quando nós aprendemos isso na igreja, ou aprendemos isso através da palavra de Deus, através do estudo da palavra de Deus, através das escrituras, dos conselhos pastorais, né? Isso nos faz pessoas a qual... O que é que a igreja é? A igreja, como em Mateus vai dizer, não é isso? Ela não é sal e ela não é luz no mundo, não é isso?
Isso, isso nos leva a entender a importância que nós temos de que de entender que nós somos um povo diferente. É isso? Nós somos um povo diferente. O sal, eu trabalho como cozinheiro, eu sei como, e os irmãos, as irmãs que cozinham sabem. O sal, quando você ele bota na comida, ele some, não é isso? Mas o gosto está lá, não é isso? Ele tempera. E um crente, meus irmãos, né, que sabe, né, de uma certa forma, temperar o negócio, é diferente, né? O crente, quando ele entende a importância que ele tem, de uma certa forma, na sociedade, como coluna do evangelho, como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Como coluna, o apóstolo Pedro, se não falha a memória, como coluna do evangelho, né? Ele vive diferente. Por quê? Porque ele entende, né? Eu sou sal, eu sou luz do mundo, eu sou a coluna do evangelho. Então eu tenho que viver como? Como é que eu tenho que viver, né? Eu tenho que viver de uma certa forma a qual as pessoas olhem para mim e digam, ali é um crente, ali é um servo do Senhor, né? Mas às vezes, de uma certa forma, nós não conseguimos conciliar essas coisas, né? Nós não conseguimos conciliar isso na nossa vida. Já viu aquela pessoa que diz, olha, ali é um crente, se eu fosse crente eu queria ser igual a ele, né? Mas tem aquele, não, eu para ser crente igual a você, Deus me defenda. Deus me guarde dessa uma hora, né? Porque ali não tem nada de crente. Então, isso é a importância de nós aprendermos na igreja e de nós transmitirmos lá fora, né? Porque nós não somos só igreja aqui, somos igreja, né? Claro, quando nós estamos junto ao culto, nós somos igreja em qualquer lugar, não é isso? E as pessoas olham para nós, ali está, né? Uma coluna do evangelho, né? É isso que nós devemos nos preocupar em transmitir, né? Em transmitir. A institucionalidade bíblica da igreja, que era o segundo tópico, e o terceiro tópico, a questão atual. Eu vou para a questão atual porque eu acho que já ficou, como hoje é uma aula, né, ao qual a gente não interage tanto, né, para a gente ganharmos tempo. O terceiro tópico vai falar sobre a questão atual. O organismo e a organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização, né? Vocês estão entendendo que e aí vai no terceiro tópico vai falar como uma questão atual, organismo e organização, né? Falamos aqui sobre a ideia, né? Nós nos reunimos, né, para adorar, para estudar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus, para louvar ao Senhor, né? Mas entendendo que, né, temos que entender que as atividades exigem uma organização, não é isso? Não é isso quando nós nos vemos, a gente vem congregar numa congregação, a gente nos depara com uma congregação, né, com uma organização, né, como uma empresa, né? A igreja, ela tem que, os irmãos têm que ver isso também. E é isso que nós, quando nós vem para a congregação do ministério, nós vemos. Nós temos um pastor, nós temos um co-pastor, nós temos um corpo de obreiro, nós temos os departamentos, cada um em seu devido lugar. Nós temos os líderes do departamento, cada um trabalhando para o bom andamento da obra, né? Isso é o que nós devemos entender. Por que o comentarista está fazendo esse comentário, de uma certa forma? É porque há aqueles, como já pontuei aqui, que acham que a igreja ela não necessita desta forma a qual nós nos organizamos. Que a igreja ela é tão somente, né, um organismo com natureza espiritual. E ela, não, eu posso... Vocês já viram falar dos desigrejados? Não é isso? Aqueles que dizem, não, eu não preciso congregar. Eu não preciso de pastor, né? Meu pastor é Jesus. Não é isso? Eu não preciso ir na congregação do Glicério, porque eu pego a minha Bíblia e leio em casa, eu estudo em casa, eu me alimento da palavra de Deus em casa, né? Mas não é bem isso quando nós vamos ler tanto Timóteo, né?
como a própria epístola a Tito, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele dá ênfase, né, a isso. Isso está na nossa leitura. Quem quiser abrir a sua Bíblia agora, em Tito, no capítulo 1, e o verso de 1 ao 9, né, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele dá ênfase a essa necessidade de ter um grupo, né? A igreja, claro, é um grupo, né, de membros, né, de um povo, né, escolhido, um povo separado, mas que necessita de pessoas para dirigir, pessoas para instruí-los, pessoas para, né, os ajudar. Vai falar aí em Tito, capítulo 1, verso 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O verso de número 4, o apóstolo Paulo vai fazer essa menção que diz: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, a mesma menção que ele vai falar quando vai falar com Timóteo, quando vai escrever a epístola pastoral a Timóteo. Mas você ver isso, né, esse relacionamento, nós vamos ver, né, que há um relacionamento entre o apóstolo Paulo e Tito, né? E vai ver, de uma certa forma, que é alguém de confiança, é alguém do vínculo do apóstolo Paulo, a quem ele pode confiar aquela igreja, né? Sabendo que o apóstolo, que Tito vai, né, desenvolver um bom papel, né? Isso você vai ver a preocupação do apóstolo Paulo, né? E isso também é quando ele vai, lá em Tito, no capítulo 1, verso 5, quando ele vai fazer menção para ele separar presbíteros, né? Como também diáconos, como em Atos, no capítulo 6, verso 3, né? Ou seja, você vai ver a preocupação do apóstolo, né, de confiar à igreja a alguém de confiança, sabendo que de uma certa forma ele também vai desenvolver um bom papel. E ele dá conselhos para que eles, né, separem homens, né, e tenha ali de uma certa forma uma análise de quem eles vão separar para o ministério, né? Isso você analisando dessa forma, você vai ver que os apóstolos, né, dá ênfase e dá importância à igreja também como organização. Nós aqui no nosso ministério, é bem sabedor dos irmãos, a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, que quando vai ser separado o diácono, o presbítero, o evangelista, os pastores, né, nós devemos responder a alguns requisitos, não é isso? Alguns irmãos que já foram consagrados, sabem como de uma certa forma, né, é bem difícil, né, essa separação, porque tem alguns requisitos a serem, né, serem trabalhados, né? Mas você vai ver lá fora que algumas denominações hoje elas não têm mais essa preocupação, né? Elas não têm tanta essa preocupação. E eu acho, possa ser até que alguém diga, não, mas eu não concordo com o Ministério do Belém, ele trabalha, né, quando vai separar obreiros. Eu acho, né, acho de uma certa forma bem importante isso. Porque lá fora, hoje, meus irmãos, é bem comum. Você aceita Jesus, com 3 meses você já é apóstolo, né? Você já é presbítero. Às vezes são pessoas que não têm, de uma certa forma, você olha, não tem um histórico, né? Histórico de uma vida, né, de sinceridade, uma vida, né, de retidão. É isso? Tem uma coisa que para alguns pode até parecer bobagem, mas eu acho bem legal aqui no nosso ministério. Quando vai separar alguns irmãos, né, para o ministério, né, eles até lá, se você tem nome sujo, né, no Serasa, eles vão olhar. Porque é para saber se, ó, será que o obreiro, né, esse obreiro que nós vamos separar é um homem que honra os seus compromissos, né? E eu acho essas coisas importantes. Hoje tem se tornado algo na sociedade, algo, não, é bobagem, né? Se o Senhor chamou, está chamado. Não, mas não é bem assim. Há requisitos para, de uma certa forma, ser separado homens e mulheres para a obra do Senhor. Isso mostra, né, a cautela que deve ter a organização, a igreja como organização, né?
se nós entendemos que a igreja ela também é uma organização, ou seja, ela é organizada, né? Ela é organizada. O apóstolo Paulo, a leitura de Tito, né, a qual nós estávamos fazendo. E por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Esses eram os requisitos a qual o apóstolo Paulo ele faz menção na carta pastoral, a carta a Tito, né? O que é que ele diz aí no verso 6? Aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Esses eram alguns requisitos a qual o apóstolo Paulo vai falar para Tito, né? Dando ênfase à importância da igreja como organização. Tem que estar em ordem, Tito, né? É o que ele vai fazer menção no verso 5, verso anterior. Coloca em ordem. Se está desarrumado, olha, é assim. E ele vai dar algumas diretrizes no verso de número 6. O verso de número 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Bispo, presbítero, é basicamente a mesma pessoa, né? É o pastor. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ou ganância, né? Esses é os requisitos a qual o apóstolo Paulo vai, né, fazer menção para Tito. Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, né, retento firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como fiz menção aqui, na igreja de Creta, em Creta, havia ali maldizentes, ali havia judaizantes, ali, como nós costumamos dizer, havia crentes problemáticos, né? Crentes que não, de uma certa forma, não aceitavam repreensão. E o apóstolo Paulo, ele faz menção de que ele separe presbíteros que não tenham do que ser repreendidos, né? Que sejam retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, ou seja, aconselhar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, aqueles que vinham combater a verdade, né? Essa é o que o apóstolo, essa é a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, né, de Creta. Essa era a sua preocupação, de que o apóstolo Paulo organizasse, né, colocasse a casa em ordem, separasse homens, né, que não tivessem do que ser repreendidos, homens bispos que fossem irrepreensíveis, despenseiros da casa do Senhor, não soberbos, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. Ou seja, o apóstolo Paulo faz menção desses homens, ou seja, desses requisitos para que ele separe homens, para que eles defendam a igreja, para que eles defendam a doutrina, para que eles defendam o evangelho, né? Essa é a preocupação do apóstolo Paulo e a importância que ele dá de que a igreja, como organização, ela se organize, né? Mas qual é o intuito dessa lição? É tão somente de nós entendermos que a igreja ela é um organismo, né, com natureza espiritual e também como organização? Não. O nosso intuito aqui nessa lição é de combater essas questões, né, de pessoas que acham, não, a igreja sou eu, né? Nós não estamos falando de alguém
que ela não está congregando porque está passando por momentos difíceis, ou alguém que se afastou do evangelho, né, mas que mesmo assim ama a igreja, porque você já deve ter se deparado com alguém que hoje não congrega mais, né, mas quando se diz respeito à igreja, ela sente saudade. Olha, hoje eu não estou mais firme, mas eu sinto falta da igreja. Né? Nós não estamos falando dessas pessoas, não. Nós estamos, de uma certa forma, combatendo a ideia daqueles que eu não preciso congregar. Eu sou igreja. Eu não preciso de pastor. A igreja, ela é tão somente um organismo de natureza divina. Não, não é assim não. Não é assim que a banda toca, né? Nós somos um organismo vivo, né? Que requer de organização, que tem a sua natureza organizacional, né? É um grupo que tem normas, né? Isso nós vamos quando aí você diz, mas irmão João Vitor, né? Nós vamos nos deparar com várias igrejas, outros ministérios, né? Com formas diferentes, mas ao mesmo tempo que são organizadas, né? Que são organizadas. Essa é a questão que nós queremos tratar. Apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, né? Essa é uma ideia que nós devemos também, nós como membros, né, que congregamos, nós devemos entender. Que a igreja, ela tem o seu lado organizacional, né? E você faz parte dela. E de uma certa forma você está sujeita, né, às normas da igreja como organização, mas também você faz parte, né, da igreja espiritual, que é a igreja invisível, né? A igreja invisível. A igreja invisível, meus irmãos, ela não está limitada a essas quatro paredes. Não. Né? A igreja invisível é a igreja mundial. Não a mundial ali, né? A mundial do de Deus, sei lá, né? É mundial no sentido da igreja universal, né? Não é só a congregação do glicério que faz parte da noiva, né? Não, que faz parte do corpo, não. Existe a igreja espiritual a qual nós fazemos parte, né? Que ela não está limitada, né, a quatro paredes, né? Mas quando nós ingressamos em uma denominação, nós devemos entender que nós também estamos sujeitos, né, às diretrizes dessa organização como instituição. A Assembleia de Deus é assim, 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 assado. Então, eu, eu congrego conforme a igreja. Você já deve ter se deparado com alguém, não, mas por quê? Não, a minha igreja, a igreja onde eu congrego, onde eu escolhi congregar, ela é assim. São normas, por mais que sejam costumes, né, humanos, mas nós escolhemos viver assim, né? Essa é a nossa escolha. Como as pessoas que estão no mundo, elas escolhem viver como elas querem, da mesma forma, né? Eu nem uma coisa que eu não me preocupo muito em explicar, porque esses dias eu estava no meu trabalho, claro que posso até gravar, mas é um costume que acabou se perdendo, mas esses dias eu me deparei com uma pergunta, né? Irmão João Vitor, mas por que que os crentes só usam calça? É bobagem, mas ele fez um jovem, né, não é crente, ele faz porque vocês da igreja de vocês usam calça. Eu disse, não, é um costume da nossa igreja, claro que hoje não é algo, não é a norma, mas nós temos esse costume. Aí você, mas por quê? Eu escolhi congregar numa igreja que é assim, né? A nossa igreja, né, tem alguns costumes sobre questão de barba, questão de vestimenta, né, de corte de cabelo e tudo mais. Então, nós escolhemos congregar em uma denominação, né, em uma organização a qual ela tem essas diretrizes. Nós seguimos essas diretrizes, esses ensinamentos, ou melhor dizendo, esses costumes, não é isso? Aí tem aquele, mas eu acho, meu Deus, eu acho, ó, mas eu congrego na Assembleia de Deus mas eu não gosto disso. Meu irmão, ótimo, tudo bem. Mas se você veio para essa congregação, para essa denominação, sabendo que ela é organizada desta forma, ela tem essas normas, meu irmão, você se enquadra conforme ela, como dizia o nosso irmão Laurentino, né? Babau Chico, né? Tem outras, né? Onde você pode ficar bem melhor. É bem melhor do que você ficar falando, não é isso? Mas eu congrego na Assembleia de Deus, mas eu não aceito isso. Meu irmão, né? Procure,
né? Claro que hoje isso virou moda, né? Isso virou moda. Tem crente que quer que a igreja se venha se adaptar a ele. Não é bem assim. Não é dessa forma, né? Ou seja, como nós estamos falando da organização, mas nunca devemos esquecer que somos cidadãos de duas pátrias, terrestre e celestial. Isso significa a responsabilidade com as autoridades civis constituídas, né? Nós entendemos que nós estamos no mundo, né? A igreja ela está no mundo e ela deve de uma certa forma responsabilidade com as autoridades civis constituídas, né? Constituída. Nós devemos entender que a igreja como organização, né, terrestre, né, ela deve, né, ter responsabilidades civis com as autoridades constituídas, né? Tem aquele crente, o crente espiritual, né? Aquele que é muito espiritual, que ele diz, não, eu não oro pelos governantes, né? Eu acho bonito o irmão Diácono Cosmo, quando ele está aqui. Ele está orando, ele, Senhor, apresenta o presidente, o governador, o prefeito, né? Isso é entendendo o seu papel como igreja, né? Entendendo que nós estamos no mundo, não é isso? Né? Ele ora, apresentando os governantes, mas há aquilo, não, eu faço parte da igreja, mas eu não oro por esse tipo de gente. Não é assim, né? Nós temos deveres, né? Civis. Por mais que o orar pelos governantes não seja um dever da igreja, mas é um dever porque é bíblico, né? Orar pelos governantes, se não falha a memória, está no Antigo Testamento, orar pelos governantes, ou em Romanos, se não falha a memória, mas o que acontece? É dever nosso mostrar a diferença. Orar pelos governantes, independente se nós concordamos com a forma deles dirigir ou não, mas nós oramos, né, por aqueles que estão à frente, né, do país ou da nação, entendendo que nós devemos ter, nós temos o quê? Nós temos responsabilidades civis, né, com as autoridades civis constituídas. Está em Romanos, no capítulo 13, verso 1 ao verso 7. Como também com as autoridades eclesiásticas, né? Como eu falei no início da lição. O crente, quando ele, de uma certa forma, ele entende que ele tem deveres, né, com as autoridades eclesiásticas, que são os pastores, os presbíteros, ou seja, os dirigentes do departamento. Quando eles, né, eles conseguem, né, de uma certa forma, entender que ele tem deveres a ser cumprido com esses, né, lá fora ele também tem bastante sucesso, né? Se você aqui é um obreiro, né, pastor assim, eu quero assim, dá para fazer assim, né, nós vamos fazer assim para o bom andamento da obra. Quando chega lá no seu trabalho, você entende, ó, meu patrão faz isso porque ele quer o bom andamento. Mas tem aquele funcionário, quando o patrão diz, olha, vamos economizar, ele já fica bravo. O patrão é miserável, né? Não tá mandando eu gastar pouca água, né? Então, são coisas que, de uma certa forma, faz parte do nosso cotidiano, né? Quando nós entendemos que a igreja, né, como organismo espiritual, né, ela tem, nós temos deveres a ser cumpridos, né? Isso, de uma certa forma, ela vai nos lapidar como bons obreiros, homens e mulheres de Deus na terra. Amém? O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser necessidade natural, é também uma exigência do Estado, né? Essa questão da igreja como organização, nós vamos ver que ela é necessária. Por quê? Para que a igreja ela possa progredir. Você já viu ou um grupo, um departamento, ou uma empresa, ela crescer desorganizada? Você já viu isso? Os irmãos que trabalham, quando você vê lá onde você trabalha, aquela desorganização, né? Algo que não tem uma organização. A primeira coisa que você vai dizer é o quê? Isso aqui não vai para frente, isso aqui não cresce. Por quê? Porque está desorganizado, né? Porque está desorganizado. Ou seja, a igreja como organização, ela é necessária, né? Ou seja, a organização na igreja, ela é necessária. Para quê? Alguém sabe dizer por que a necessidade da igreja ser também um órgão, né, organizado?
Alguém sabe? Para que ela cresça, para que ela progrida, né? O apóstolo Paulo vai fazer menção, como já falei, da igreja como um corpo, né? E nós podemos usar aqui esse exemplo do corpo, né? O corpo automaticamente é dessa forma. Ele tem alguns requisitos, ou seja, o nosso corpo ele tem que ser organizado, não é isso? Para que ele progrida, para que ele cresça. Eu fiz aqui até uma comparação na lição de 2024 sobre um corpo. Quando uma pessoa tem uma criança e ela começa a crescer, se desenvolver, e quando com 3 anos a criança ela não cresce mais, ela não progride mais, o que é que os pais fazem? Os irmãos que são pais, o que é que eles fazem? Exatamente. E ela procura um médico, um especialista, para quê? Para saber o que é que está acontecendo. Por quê? Porque ela automaticamente entende que ali há um problema. Tem um problema. E isso nós devemos, de uma certa forma, entender que a igreja, como organização, como organismo, ela também tem que ser basicamente vista dessa forma. Por quê? Porque uma criança, quando ela para de crescer, você entende que algo tem errado ali, da mesma forma é a igreja. A igreja, ela tem que crescer, né? Ela tem que ter alguns, ou seja, ela tem que progredir. Esse negócio, meus irmãos, isso já puxando para outro lado, mas esse negócio de dizer que Deus só quer quantidade. Não, Deus só quer qualidade. Onde foi que você viu isso? Não, a igreja ela não necessita de quantidade, é só qualidade, não. Ela necessita crescer. Imagine se ela não muitos pensassem dessa forma, hoje nós não teríamos a congregação do Glicério, né? Não, a igreja poucos membros tá ótimo, não. Você não pode olhar para um grupo, para a igreja ou para um determinado departamento e dizer, não, tem 5, tem 10, está ótimo. Não, não é assim. Ela tem que progredir, porque ela é igreja, ela tem que crescer, ela tem que desenvolver, né? Ou seja, isso é a igreja ela tem que crescer, ela tem que progredir. Ou seja, quando nós vamos ver em Atos, nós vamos ver que a igreja crescia. Quando lá em Atos, quando eles são cheios do Espírito Santo, no capítulo 2, o que é que acontece? Vai dizer que tinha 120, não é isso? Eles poderiam fazer o quê? Tem os 12 apóstolos aqui, 120 membros, para que uma congregação melhor do que essa? Imagine, os 12 apóstolos aqui, 120 membros. Meu Deus, estava perfeito, não estava não? Mas não era a vontade de Deus. O que que acontece? Se espalham. Para quê? Para que a igreja cresça, para que o evangelho progrida, para que o evangelho seja anunciado. Isso é a igreja vai crescer. Isso é o quê? Uma igreja saudável. A igreja que progride, a igreja que cresce, a igreja que desenvolve, a igreja é uma igreja saudável, né? É uma igreja saudável. Como já falei, a organização da igreja, ela necessita, ou seja, a igreja, ela necessita de organização. E o intuito dessa organização na igreja é para que ela possa crescer de uma forma sadia. E usando o exemplo da criança, e aí o médico vai fazer o quê? Ele vai passar algumas diretrizes para o pai cuidar, para que a criança possa o quê? Novamente desenvolver, crescer. Essa é uma ilustração que eu acho que fica bem entendido para os irmãos quando se diz respeito à igreja, né? A necessidade, né? Ela é também uma exigência do Estado, né? Ela também ou seja, é uma exigência do Estado. Ou seja, nós, quando é aberto um salão como esse para congregar, muitas das vezes vem a vigilância sanitária, vem, né, o corpo de bombeiro para ver como é que está equipado, né? Necessita de um CNPJ, tudo, ou seja, são também exigências também do Estado. São exigências do Estado, ou seja, a necessidade é para que a igreja progrida, é uma necessidade natural que ela seja organizada e também uma exigência do Estado, né? Também é uma exigência do Estado. A experiência pentecostal, trazendo para para o nosso tempo. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacional e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos
Desde os seus ancestrais, o movimento Hollins, conhecido como também o movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Charles, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, em Kansas. Mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionalismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. O que é que ele está comentando aqui? Ele está falando sobre a necessidade, né, da igreja ser além de uma organização com natureza espiritual, mas também ser uma organização, né? Ser um grupo organizado, porque ele faz esse comentário aqui, o comentarista da lição, né? Que essa atitude, né, da igreja com os apóstolos, a igreja primitiva, ajudou que a igreja progredisse, para a igreja crescesse, que a igreja desenvolvesse, né? E aí fez também um comentário dos pregadores itinerantes, né? Você já ouviu falar sobre os pregadores itinerantes, né? Os pregadores que não têm igreja, né? E isso é algo para outro dia, mas só para nós pontuarmos, isso também é algo que nós devemos ter cuidado, né? O que é que o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 1, verso 6? Ele deu ali algumas diretrizes a título de um homem, ou seja, do obreiro, a qual deveria ser separado para o ministério. Há um problema, infelizmente, nas igrejas, hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, né? A qual, às vezes, a gente, por não ter tanto conhecimento e não ter essa preocupação, a gente despreza os nossos obreiros, né? Quando chega aqui um pregador itinerante, pregador aí que você nunca viu ele, mas é um pregador itinerante que ele chega aqui, falta sair fogo dos pés dele, você, eita, rapaz, hoje o culto foi diferente, porque hoje tinha um pregador. Mas você conhece ele, eu não sei da vida dele, mas só sei que ele pregou e desceu fogo do céu. Mas às vezes chega um irmão aqui, não é tão letrado, né, como a gente diz, não tem tanta aquela, não é tão espiritual como alguns dizem, e você não dá tanto crédito, mas você conhece que é um obreiro fiel ao ministério, fiel à família, é um homem, ou que seja um homem, ou que seja uma mulher, não, ali é uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma mulher séria, uma mulher fiel ao esposo, não é isso? E às vezes a gente não dá, sabe, aquela importância que deveria. É isso? Isso é o perigo. Não estou aqui. Irmão João Vitor, quer dizer que você está pregando contra os pregadores itinerantes? Não, de forma alguma. Né? Os irmãos que saem do seu lar, glória a Deus pela vida desses irmãos que saem, né, para pregar a palavra de Deus, mas isso é só para que os irmãos saibam diferenciar as coisas e pontuar algumas coisas aí. Amém? É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionalista de Parma e outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, ou seja, hoje nós entendemos como convenção, né? A igreja, pelo menos a nossa Assembleia de Deus, ela tem a nossa convenção anual, a qual é tratado, né, alguns problemas, é tratado assuntos do interesse da nossa igreja, né? E isso você vai ver mas você pode dizer, mas isso hoje é algo da nossa igreja. Não, você vai ver isso lá em Atos, né? O grande concílio lá de Jerusalém, a qual foram tratados de alguns assuntos, né, ou algumas normas, a qual era de suma importância para o crescimento da igreja. O que é que uma das coisas que foram tratadas lá na igreja, alguém sabe me dizer algo que foi tratado no Concílio de Jerusalém? Algo bem que nós sobre os problemas dos judaizantes. Era o mesmo problema lá de Tito, lá em Creta. Lá em Creta havia os judaizantes. O que eram os judaizantes? Alguém sabe dizer? Eram os crentes
que tinham se convertido, mas ainda queriam cumprir a lei, né? Que queriam cumprir a lei. E esses irmãos, eles pegavam e levavam para quê? Para os novos convertidos. Olha, você é crente, né? Você aceitou a Jesus, mas você tem que cumprir a lei. Esses eram os famosos judaizantes, né? Aí o que que acontece? Lá o apóstolo Paulo vai e leva esse assunto para ser tratado com os apóstolos, com os demais apóstolos, lá em Jerusalém, onde nós vamos ver o primeiro concílio, né? Ali é tratado sobre esse assunto. E ali é decidido o quê? Que os gentios não necessitavam o quê? Alguém sabe? O que é que os gentios não necessitavam a partir daquele momento? Ser o quê? Ser circuncidado, exatamente, né? Esse era algo que estava de uma certa forma, que de uma certa forma necessitava ser tratado, né, em um grupo, ali no concílio, numa reunião, para que a igreja continuasse a crescer, né? Isso é o que, meus irmãos? Isso é a importância de nós entendermos a igreja como um organismo vivo, espiritual, mas também uma organização. E para já nós concluirmos aqui, nós vamos ainda recolher os dízimos de oferta e dar os avisos. Ficou entendido aí que a igreja ela é um organismo vivo, um organismo espiritual, ótimo. A igreja ela é de Jesus, né? Essa igreja ela vai morar no céu, mas também a igreja ela é uma organização. E essa organização ela é necessária para quê? Se vocês souberem me responder isso, meus irmãos, a organização na igreja ela é necessária para quê? Oh, aleluia, glória. Pronto, já ganhei a noite. Para quê? Para que a igreja progrida, para a igreja cresça. Esse é o intuito da igreja como também um órgão organizacional. E a igreja também espiritual. E glória a Deus que nós temos aqui pessoas que entendem que a igreja tanto é espiritual, como também é um órgão organizacional. E nós entendendo isso, meus irmãos, nós caminhamos melhor. Entendendo que essa congregação é a noiva do Cordeiro, faz parte da noiva do Cordeiro, faz parte da igreja universal, né? Mas também ela é uma organização, né? Ela é um grupo que tem normas, que tem leis, e essas, de uma certa forma, essas normas têm o intuito do quê? Da igreja progredir. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve tanto Timóteo, se você depois quiser estudar lá as duas epístolas a qual o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, como também Tito. Você vai ver que essas diretrizes, né, essas normas a qual o apóstolo Paulo aconselha para Tito, é para que a igreja cresça e cresça sadia. Um dia um presbítero me questionou, irmão João Vitor, não existe igreja sadia, né? Isso é um problema, né? Se você olhar por esse lado, meu irmão, fica difícil, né? Claro, você olha, sabe que a igreja tem os defeitos, irmãos, mas quando você sabe distinguir essas coisas, glória a Deus, a igreja cresce, progride, o evangelho do Senhor é anunciado e a igreja, né, faz o seu papel como coluna do evangelho. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.